Só aí, pessoal, estamos começando mais um bate-papo para falar daquilo que nos apaixona, que é o futebol, contar mais uma história de mais alguém que conseguiu dessa paixão transformar no meio de sobrevivência e tocar a vida através desse esporte. Hoje, mais um amigo que a bola deu através de tantas oportunidades que a bola vai nos dando ao decorrer do caminho. Então, Vini, eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, fala um pouquinho onde tu está, que está bem longe, né? Do Aonde? Brasil. E depois nós vamos conversar um pouquinho aí, vasculhar aí a tua história aí para ver como foi aí que tu chegou até onde está hoje. Ah, tá, legal. Então, Ricardo, meu nome é Vinícius Alberto, né? Geralmente a galera chama de Vini aí. Tenho 33 anos e eu trabalho com futebol praticamente desde a faculdade, né? Desde 2009, quando eu entrei lá, sempre com estágios e tal. E eu entrei na faculdade de Educação Física justamente por causa da bola, né? É o sonho, né? E, e aqui estou em Shenzhen, na China, o sul da China, próximo de Hong Kong ali. Eu cheguei aqui em dezembro de 2016, né? Então faz um tempinho aí já. E eu também, assim, é um lugar bem diferente, cara. Bem diferente mesmo. Mas eu gostei muito, cara. Gostei muito. E é isso, cara. Muito tempo trabalhando aí com a bola aí no futebol, já ralando, trabalhando numa academia. Porque, assim, um pouco diferente o sistema na China, né? Então, a maioria dos clubes, eles têm uma base ou tem uma base muito fraca. Então, geralmente tem muito espaço para as academias de futebol aqui, né? Então, eu trabalho aqui numa academia de futebol, que é, inclusive, a Power Lions, e com outros brasileiros, inclusive. Então, essa é a realidade aí que a gente está vivendo hoje. Nós vamos falar bastante sobre isso, falar sobre a questão da tua formação aí também. Mas eu queria que tu falasse aí um pouquinho, assim, qual é a tua primeira lembrança dentro do futebol, assim, quando tu lembra do Vini lá na infância, o que tu tem, assim, de referência e como é que começou? Eu sei que geralmente a bola já tá no berço, né? Mas, assim, as lembranças principais que tu tem, assim, da paixão mesmo. Cara, eu lembro alguns momentos. Até engraçado você perguntar, porque eu estava lembrando isso esses dias e conversando com alguns amigos e perguntando quando que você sentiu, né? Quando que a gente sentia que, pô, caraca, o futebol é isso, é muito louco. Cara, eu tenho algumas lembranças, assim, bem fortes, que eu sou nascido em 88, né? Então, a Copa de 94, assim, eu tenho vagas lembranças, mas eu me lembro muito bem, inclusive, de tanto alguns itens pessoais que eu tinha, quanto de alguns momentos, né? Então, a Copa de 98 foi um marco muito grande, lembro muito da Copa de 98, e eu adorava, cara, não sei se tu vai lembrar, que tinha aqueles food cards da Copa de 98 da Coca-Cola, cara. Puta, eu tinha todos, assim, gostava, aqueles mini cracks, né? O próprio aquele joguinho Gulliver, não sei se tu lembra, aquele Gulliver, pô, então foram coisas aí que foram criando, né? Até mesmo, pô, vou jogar um videogame lá, aquele Winning Eleven, cara, essas coisas que vai fazendo com que tu goste, saiba todos os jogadores, conheça todos os jogadores. Então, sempre gostei muito disso daí. Eu acho que esses foram momentos marcantes aí. A Copa de 98 foi, sem dúvida, um marco grande. Eu lembro, tem essa cena viva. O primeiro gol do Brasil na Copa foi do César Sampaio. E aí, quando um brasileiro fazia o gol na Globo, aparecia a assinatura do cara, assim. Então, pô, bem legal, bem legal. Essas partes aí me lembram. A gente está agora num vácuo. Na verdade, tu já foi mal acostumado, porque tu começa a lembrar do futebol com o Brasil recente campeão, né? Eu Vocês... tenho lembrança do México, cara, e foi a primeira, assim, que eu lembro do Brasil. Eu tinha a camisa do Brasil, já tinha os rojão para soltar depois na vitória, e o Brasil perde, eu estouro a camiseta. Eu sou... E eu acho que é por isso que o Romário é tão idolatrado pela minha geração, assim, porque 94 foi vocês já foram mal acostumados, pegaram uma seleção que É voava, né? verdade. Pegar um time forte.
E dentro Real. disso, assim, dessa de ver, de lembrar, e são lembranças que ficam fortes, né, cara? Eu acho que é uma pena até, porque eu vejo que as pessoas passam o jogo da seleção e a gente nem lembra que tem, né? Desse momento nós estamos vivendo, mas naquela época lá era uma festa, parava tudo, fazia papel Pô, picado para jogar, porque tinha dentro disso, assim, nessa realidade, assim, como é que o futebol foi entrando na tua vida, assim? então, é sempre assim, meu pai era muito fanático, né? Palmeirense fanático. Então ele gostava muito. E sempre me levava, ele ia jogar, me levava junto, eu ia lá assistir, depois ficava jogando com os meninos e tal. E ele, cara, meu pai é fervoroso, cara. Meu pai, hoje em dia, eu volto lá em casa, ele tá assistindo o campeonato equatoriano, campeonato do Chipre. Eu falo, meu, você tá louco, cara. Vai ver esse jogo aí. O cara não para, meu, é o dia inteiro vendo. Então eu sempre cresci com isso daí, né? Sempre tava junto toda semana, ali todo dia, quase tinha algum tema aí da bola, né? E aí também, pô, da rua, né, cara? Jogar na rua, jogar na escola. Eu lembro de cabular as aulas para fazer. Cabular não, né? Modo de falar. É, fazia a primeira aula de educação física e cabulava para ir para a segunda aula de educação física da outra turma. E aí, né, cara? Vai jogando. Obviamente também tive o sonho de ser jogador, não fui profissional, nem base também, nunca peguei, nunca. Nisso, meu pai nunca. Ele gostava assim de assistir jogo comigo, de fazer as coisas, mas nunca dava incentivo, levava para até na. Tanto que eu nunca nem fiz. Mas então, quando eu lembro até depois com 17, foi quando eu tomei a decisão que eu queria fazer alguma faculdade que me desse a oportunidade, pelo menos, estar trabalhando no extracampo. Mas o futebol mesmo assim era diário, cara, era diário de tanto, pô, se eu não tinha educação física, eu jogava na rua, se eu não jogava na rua, eu jogava no videogame, se eu não jogava no videogame, tava, sei lá, falando com os amigos sobre. Então não tinha fuga, cara. Era todo dia, todo dia, todo dia. Até hoje, mais ou menos. Hoje principalmente, né? Assim, é que eu faço isso, né? Então era um. Basicamente, eu ocupava alguma parte do meu dia o futebol de alguma maneira. A gente está fazendo, terminamos, né? Graças a Deus aí a licença da Argentina de treinador, licença B. E tu tem comentou aí comigo da questão da educação física, né? Que é algo que, sabe, vamos botar 10 anos atrás, 15 anos atrás, não era aceitável no Brasil alguém que não foi atleta só pela educação física ser treinador. E hoje nós temos, por exemplo, um treinador, o Barbieri, do Red Bull, que trilhou esse caminho acadêmico e está fazendo um trabalho excelente e visível, né, na nossa nação aqui no Brasil. Eu estava assistindo ontem um bate-papo com o Lisca também. O Lisca é outro que trilhou isso, e os atletas que jogaram com ele na base já falavam muito dele, dos treinamentos que a gente tem estudado e que está chegando no Brasil agora, que não é recente, né? Por estar chegando agora, o pessoal acha que é coisa nova, mas isso lá fora é muito tempo. E o Lisca perguntaram, o atleta perguntou, o Chiquinho, que foi atleta dele, perguntou, naquela época tu já fazia, por que isso? E aí o Lisca falou, cara, primeiro que eu sou oriundo da educação física, então toda a parte didática, desenvolvimento motor, fisiologia, cinesiologia, eu já tinha isso da faculdade. E aí ele começou a falar alguns materiais que ele lia em espanhol, que são materiais que hoje estão ainda aí. Então, coisa de 98, 94, não é coisa nova, né? Escrita 2002. E aí tu comenta dessa tua trajetória acadêmica, assim, né? E tu fez um curso que é um curso, eu achei assim, não é difícil ao extremo, mas é um curso que exige bastante, assim, o que a gente fez, né? Eu tinha feito pela CBF, que era muito menos exigido, assim, muito menos conteúdo. Como é que tu vê isso, assim, a tua formação acadêmica num processo, hoje tu trabalha numa academia de futebol, né, num processo formativo, o quanto isso te realmente contribui, assim, na tua visão?
Cara, eu acho que não tem como, cara. Você tem que, eu não digo nem você ter uma formação, um bacharelado, tá? Obviamente, quanto mais coisas você tiver, melhor. Mas hoje em dia, cara, uma pessoa que ela não vai estudar, que ela não vai se atualizar, digo até, por exemplo, falar uma língua, pô. Hoje em dia, pô, você não vê lá o Filipão, teve lá na Inglaterra, sofria, cara, porque não falava inglês e tal. É difícil, entendeu? Então, assim, quanto melhor preparado você tiver, mais, obviamente, chance tu vai ter. Porque imagina que o futebol já é um jogo imprevisto, né? A gente tem que trabalhar para errar menos. E é a mesma coisa nos estudos, cara. A gente tem que estar estudando para errar o mínimo possível, né? Então, assim, a faculdade, ela, para minha carreira, principalmente que não fui futebol, foi 90%, porque me proporcionou não somente ali o conhecimento, né? Não digo nem assim tão vasto, porque a faculdade em si, ela basicamente ela é uma base para de lá você seguir para algum, porque ela é muito abrangente, né? Tu vê muitos esportes, tu vê o comecinho da fisiologia, aquilo, aí depois tu tem que ir trilhando mais para frente, né? Então, assim, mas ela também te abre portas de outras maneiras, com você conhece, passa a conhecer pessoas, professores que já trabalhavam no futebol, e isso vai te trazendo coisas boas, né? Até mesmo te dá opções de estágio, pô, trabalhei com o Júnior Team no Paraná, trabalhei com o PSTC no Paraná, então foram os primeiros contatos aí com equipes profissionais, e tudo isso, pô, tu pega também treino, trabalhei para a prefeitura, dando treino, então tu começa a dar treino, aprendendo. Então, assim, para quem nunca tinha sido treinado, vai, jogava em escolinha, tudo ok, mas não tinha essa noção, essa ideia. E tudo isso você consegue pegar na faculdade, né? Durante a faculdade, eu ainda tive a oportunidade de fazer uma mobilidade acadêmica em Portugal, na FMH, em Lisboa, que foi onde, aí, e era só de futebol. Aí sim, aí foi muito bom, cara, muito bom, porque lá era diferente, cara, era diferente. Como é que eu posso te explicar? Pô, se você for pegar aí, Portugal é um dos países que mais produz artigos científicos, né, Eles juntamente com a são, acho que o Alemanha. pai do futebol científico, acho que são eles, né? Acho que Exato. começou por lá. E isso é engraçado, porque quando eu fui, por exemplo, em 2011, 2012, Portugal não possuía um time super competente. Tudo bem, era bom, já tinha Cristiano Ronaldo, tinha Figo, tinha sido atletas melhores do mundo, mas nunca, não era uma equipe assim, como é que eu posso dizer, muito forte, sabe? Que entrava como favorita, que, enfim. Então, isso foi um processo longo. Se você olhar Portugal hoje, as maiores equipes do mundo têm o português, cara. Os melhores jogadores do mundo, os melhores jogadores do mundo são portugueses. Portugal tem um time A, tem um time B hoje, e isso é fruto desses estudos. Não é à toa. Pô, é um país de 10 milhões de habitantes, é do tamanho de São Paulo, cara. Então, eu vejo que essa é a maior prova de que o conhecimento, ele pode tardar, mas ele não falha, cara. Ele não falha. Se hoje os caras têm jogadores que são monstros, que são muito bons, não é à toa. Não é à toa, entendeu? Os caras passaram por todo um processo. Eu já vivi lá, também em Portugal depois, e eu vi isso de perto. Eu vejo quão a sério os caras levam, quão organizados os caras são, né? E isso, obviamente, vai te trazer frutos, né? Então, assim, essa parte acadêmica, eu nunca e jamais vou desdenhar, cara. Você é muito importante, cara. Ela é muito importante. Obviamente, a vivência, a liderança são alguns aspectos aí que o próprio jogo te traz, ser atleta te traz, mas você precisa complementar, cara. Precisa tirar uma licença. Por exemplo, essa da Argentina que nós tiramos agora, né? Te traz, te molda, te ensina uma forma de você treinar. Você não precisa, de repente, seguir aquilo ali à risca, mas dali tu pega uma ideia, pega o que te serve, junta com a sua vivência ali e cria sua metodologia, né? Então, essa parte da faculdade aí foi muito importante, tanto para conhecimento, para uma preparação básica ali, para contatos, para oportunidades fora do Brasil, né? Comecei em 2009, terminei em 2012, então eu julgo aí que
foi um marco aí, sem dúvidas, um marco nessa jornada. Tu comentou algo interessante até, eu não sei o que tu acha, assim, porque a gente que saiu da faculdade, a gente já sai com os cacuetes de não pegar só livros aí que estão na moda, mas ler muito artigo, então, e hoje os PDFs aí nos ajudam, porque eu me formei na faculdade em 2004, então na época era fazer a fila na biblioteca para pegar livro de anatomia, que era caro pra caramba para fazer. Hoje tu tem isso aí em PDF, né, no celular, então facilitou bastante, mas a parte acadêmica nos leva a isso, né? Te empurra para isso. Então, quando você vê um curso online, de cursos bons que tem hoje aí, até no Brasil, você acaba absorvendo essas coisas porque você já sai da universidade com essa formação, né? Sim. Essa coisa, esse senso de descoberta, de algo novo e tal. E eu não sei para ti, mas o curso, ele é bom, o da Argentina, eu achei ele legal, mas o que para mim foi impressionante, assim, que a gente tem muito conteúdo de futebol hoje, e quando tu pensa no formatar tantos conteúdos e tantas coisas diferentes, a parte metodológica deles me ajudou bastante, assim, cara, de conseguir pegar tudo isso e criar um mecanismo, né, para te ensinar depois, assim. Como é que é para ti essas coisas? Porque se tu pegar, eu tenho aqui no computador mais de 40 GB de PDF de futebol, que se eu começar a ler agora, eu vou passar a vida lendo e não terminei, assim. Como é que é para ti pegar todo esse conteúdo que tu tem, e aí a gente chega agora numa realidade que é totalmente diferente da do Brasil, que o Brasil está chegando perto deles também, porque nós perdemos a cultura da rua, que nos ajudava bastante, né? Foi uma coisa que nos ajudou e ao mesmo tempo nos prejudicou, porque daí eu vi um português, ele até me deu entrevista aqui, o Mourinho, e ele falando que o Brasil, vocês formavam muita gente na rua, nós não tinha como isso, nós tivemos que estudar para ver como é que a gente ia fazer aqui em Portugal, porque a gente tinha que formar esses atletas, o que a rua de vocês formavam, né? Isso dificultou. Você está agora num contexto totalmente diferente do brasileiro, né? A parte cognitiva, tantas coisas, mas com crianças que estão num contexto também que eles são bem. Eles vão atrás, né? São dedicados àquilo que você faz. Como é que é pegar essa montoeira de recurso intelectual, de maneiras diferentes, e conseguir botar um foco para que tu não perca também o foco dentro do teu trabalho? Sim. Cara, é muito diferente, cara. Eu vou por partes aqui. Eu vou primeiro falar um overview mais ou menos aqui da situação da China, né? E depois eu vou te dizer como que eu procuro fazer, né? O que acontece é assim. Obviamente, é a diferença cultural muito grande, né? Então, aqui o futebol já não é o esporte número um. Tem bastante praticante, sim, tem, mas a gente perde para basquete, a gente perde para badminton, e se bobear até para ping-pong a gente perde aqui, né? Então, você já não atinge a todos, o que é muito diferente do Brasil. Tu atinge a todo mundo, né? Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato é que, por exemplo, eu não sei ti, mas eu, no Brasil, toda a minha vida estudei de manhã só. Entrava, sei lá, por exemplo, 7 saía 12, 7 saía 11, algo assim. E aqui não, cara. Os meninos é o dia inteiro estudando, todos, né? Escola pública e todos estudam de manhã e de tarde. Então, tu já perdeu um horário de treino. Nosso treino, geralmente, a maioria deles sempre começa às 6 da tarde, ou 4 da tarde, 5 da tarde, porque é a hora que eles saem da escola, né? Então, já cai. E geralmente também, cara, o menino chinês, ele é abarrotado de coisa para fazer, cara. Porque se ele não tá na escola, cara, ele tem que sair da escola, aí ele tem piano. Aí ele tem aula eles têm a caligrafia aqui, que é um negócio que eles gostam bastante, né? Para poder fazer os caracteres chineses bonitos. Então aí eles têm, se não é o piano, é aula de caligrafia.
e aula de inglês, aula disso. Então, a gente tem que competir contra tudo isso, cara. E geralmente, tu vai pegar um menino aí para treinar 2 vezes na semana. Pô, pai, vai treinar 2 vezes na semana? É complicado. Como é que tu vai competir? No Brasil, não é que treina todo dia. Se não tá treinando contigo, ele tá jogando na rua, entendeu? Então, isso é complicado. Nos primeiros 3 anos que eu tive aqui, eu estava numa academia em Shenzhen, chamava Five Star, e agora ela está com uma parceria com o Milan. E era difícil, cara, porque eu trabalhei os 3 anos tentando chegar próximo de criar um time de elite e não deu tempo, cara. Não deu tempo porque a gente esbarrava nessa de não conseguia trazer os meninos para treinar mais vezes, entendeu? Isso era muito complicado. Agora que depois eu passei um ano no Brasil, retornei agora recente, em novembro do ano passado, e aí eu voltei pela Power Lions, né? Inclusive tem o Vitor, que tu conheceu, que fez o curso lá, a gente trabalha junto. E aí sim é um pouco mais diferente, porque a Power Lions, o Vitor foi o primeiro treinador deles, um excelente treinador, inclusive, já são uns meninos que já são bem mais voltados para o futebol mesmo, e aí eles já conseguem vir treinar quase que 4, 5 vezes por semana, aí é uma outra coisa, né? Aí a gente já tem um time muito mais forte, já disputa torneios aqui, campeonatos, muitas vezes somos campeões, obviamente outras não, mas o nosso time, ele é um bom time, a gente tem isso. Então, agora nesse cenário, eu estou conseguindo muito mais juntar, não somente, obviamente, a metodologia da ATFA, mas também os meus próprios conceitos que eu tenho, que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi em estágio, né? Então, tá sendo legal. Quando é 2 vezes por semana, cara, é muito mais complicado, né? Então, agora tá sendo legal. As aulas da ATF, cara, eu acho que elas são bem organizadas, né? Nem tudo lá, obviamente, eu concordo, mas eu acho que, como você falou, você criar uma metodologia, trazer todas essas informações juntas, é um passo importante, né? Então, assim, eu procuro me espelhar, né, para organizar, ter uma organização, e aqui na Power Lions é bem legal, porque nós somos em 4 treinadores, então a gente temos várias categorias, né? Eu tô com o sub-7, tem o Thiago que está com o sub-9, o Carlos que está com o sub-10 e o Vitor que está com o sub-12. Mas a gente está sempre integrado, principalmente com o sub-12, que é a equipe maior que nós temos, que é a melhor. Então a gente está sempre integrado, a gente consegue planejar. Agora, nesse começo aqui, como eu te falei antes, que a gente está tendo um problema com o Covid, porque aqui é caso zero, a gente tá tendo um pouquinho mais de dificuldade para manter uma regularidade nos treinos, mas em condições normais, cara, a gente está conseguindo fazer bastante coisa. E eu acho que essa metodologia, ela agrega nessa parte, na forma da gente se organizar, na forma da gente preparar os treinos, né? A gente sempre mostra treino para o outro, conversa. Então, eu acho que essa mais-valia aí nessa parte. Deixa eu te perguntar, vocês têm algum documento metodológico da escola para que o treinador siga, ou ainda depende muito do treinador, assim? Por exemplo, uma metodologia da escola que vai seguir pelas idades e tal. Então, não, o que a gente faz é assim, como somos só nós 4, né, e é uma academia, não é um clube profissional, né, é uma academia. O Vitor, que é o head coach, ele tem as crenças dele, que a gente sempre discute, ele tem o jeito dele jogar. Então, só o que nós temos que ter em mente é o método que a gente gosta de jogar. Por exemplo, sei lá, a gente costuma jogar nessa formação, ou a gente costuma jogar, só um exemplo, está pela beirada, enfim. Então, a gente tem já, mais ou menos, o modo de jogo que a gente joga e o tipo de movimento que a gente quer que as crianças tenham. Então, por exemplo, a gente tem alguns documentos aqui, por exemplo, até os 9 anos, quais são os tipos de coordenação motora que a gente quer que o menino tenha, quanto que a gente quer que ele tenha de vivência, de drible, de 1 contra 1, de passe. Então, isso a gente tem meio que quantificado.
Mas na hora de fazer o treino, não. Tu vai levar aquelas informações em consideração para montar o teu treino. É assim que a A gente... minha pergunta é essa: se tem esse documento referência assim de vocês? Temos. Principalmente para os mais novos, né? Que é onde que a gente quer que eles desenvolvam, Sim. por eles, às vezes, muitas vezes, treinarem menos. Então, a gente tem que dar puxar mais a coordenação, né? E algumas técnicas de jogo, assim, que a gente quer que a gente faça, por exemplo, um domínio guiado sempre, não parar muito o jogo, para deixar o jogo mais dinâmico. Então, a gente já ensina os meninos já desde novinho, ó, não põe o pé na bola para parar. A gente quer que você mantenha a bola sempre em movimento. Então, a gente já ensina aquela recepção guiada, esse tipo de situação, né? E isso engloba, obviamente, outros tipos de movimentos, de ações motoras, inclusive, do jogo. Outra pergunta, na Indonésia ela é bem diferente daqui. O 12 de vocês já joga Campo Grande ou ainda é até 7? Como é que é Não, recentemente começamos com 11, né? Então, já jogamos até alguns campeonatos aqui e já jogamos o de 11 já. Mas o foco maior, a maioria dos campeonatos são 8 contra 8, né? Então a carga a maior é 8 contra 8. Mas sim, treinamos 11 também, fazemos jogos, enfim, para eles poderem já pegar um pouco desse tipo de a jogo também, né? transição ali? Que é o objetivo final. Como é que foi esse caminho teu de faculdade, entrar na área profissional e depois como é que entrou China na tua vida? Assim, fala um pouquinho para quem está ouvindo. Cara, foi uma história louca. Então, durante a faculdade, né, eu tive essa mobilidade acadêmica 6 meses em Portugal, onde eu fui excelente. Depois retornei, me formei em 2012. Eu me formei na UEL, em Londrina, no Paraná, né? Mas eu sou de São Paulo, Osasco. E aí, quando eu terminei, eu voltei para Osasco e eu comecei a trabalhar durante 3 anos numa consultoria esportiva. E lá eu trabalhei com diversas coisas, mas meio também o futebol. Então, a gente trabalhava na região de Alphaville e com os condomínios, né, que eles têm lá, os residenciais. Então, eu treinava algumas equipes de alguns condomínios lá, de futebol, e também fazia outras coisas, personal trainer, todo esse tipo de trabalho. E só que eu me senti um pouco longe do futebol mesmo, do que eu queria, sabe? E foi quando eu falei, não, se eu tô perdendo tempo, eu preciso voltar pro objetivo, né? E aí fui fazer um curso da Tetra Brasil, não sei se tu conhece, no Rio. Não. Tetra Brasil é uma empresa brasileira que ela faz camps nos Estados Unidos, né? Então, durante o summer, durante 3 meses, ela faz vários camps lá e ela leva os treinadores brasileiros para rodar esses camps lá. Então, eu fiz o curso com os caras, bem legal, um curso bem didático, mais assim, bem camp, bem iniciação esportiva, sabe? Mas é interessante. E de lá eu fui selecionado, eles me selecionaram para ser um desses treinadores que ia para os Estados Unidos. Aí eu acabei indo. E foi muito bom, porque lá era uma semana em cada cidade. Então eu rodei aqueles Estados Unidos inteiro, cara. Fui para Alasca, Seattle, Califórnia, Nova York, Texas, Montana, Rhode Island, Connecticut. Fui rodando. Cada semana num camp, até que meu contrato estava para acabar. E lá nos Estados Unidos você não consegue renovar, né? Aí a ideia eu teria que voltar para o Brasil, passar mais ou menos 6 meses, para depois voltar de novo para a Tetra, porque a Tetra só trabalha naquele período. Mas apesar da experiência ter sido fantástica, cara, eu ficava pensando, o que eu vou fazer nos outros meses, né? Aí eu vou ter que ficar, não queria, né? Eu não queria, eu tenho esse negócio, eu amo o Brasil, mas eu não quero, eu não sinto que eu quero ficar ali, né, para morar. Eu gosto dessa experiência internacional, gostei muito das vezes que eu fui, e eu queria tentar algo fora ainda do Brasil. E foi quando, de repente, cara, um colega de um amigo, né, ligou para esse meu amigo e chamou ele para vir para a China. O cara estava na China.
porque ele teve um problema, depressão, ele não queria ficar mais lá, e ele ia voltar e precisava de alguém para substituir ele. Aí chamou esse meu amigo. Só que o meu amigo tem uma filha no Brasil e não gostou muito quando ouviu que era China e tal. Eu falei, não, bom, fala para ele que eu vou. Aí entrei em contato com a companhia, com a academia, e a academia falou, não, beleza, então pode vir. Aí eu assinei um contrato de 2 anos, voltei para o Brasil, tirei o visto chinês e fui. Cheguei em dezembro de 2016. E aí foi ficando, cara, ficando. A cidade aqui é um espetáculo, cara, muito tecnológica. Eu gostei muito. Eu até foi engraçado, né? Porque quando eu falei vou para a China, e eu pensava, falei, meu, China, cara, aquilo deve ser um horror, cara. Não acredito que eu vou para a China. Eu falei, bom, eu me adapto fácil. Eu vou para lá, se eu não gostar, eu volto. Não tem o que fazer. E então eu vim com as expectativas, cara, lá embaixo, mas quando eu cheguei, foi uma surpresa, uma grata surpresa, que eu passei a amar, cara, passei a amar aqui, cara, gosto demais. E Eu foi quero chegar assim, eu nessa. cheguei. Eu quero só dar um intervalinho, eu quero chegar nessa questão de vida mesmo do povo e tal, que é um negócio bem Aham, interessante para quem não tem noção, né? Quem não mora fora do é. país. É, mas tu comentou algo no início e agora eu acho que é o momento de falar assim, como é que tu te preparou na tua trajetória acadêmica, tu foi para os Estados Unidos na questão da língua? Porque ir para os Cara, Estados Unidos e ficar rodando é, não é qualquer coisa, assim. cara, eu tenho uma certa facilidade com línguas, e quando eu era criança, cara, eu gostava muito, jogava muito videogame, gostava de jogar videogame. E eu fui aprendendo inglês, cara, com 12, 11 anos, um dicionário, cara, não tinha iPhone, tradutor, né? Então eu ficava lendo, lia na TV, buscava no dicionário, e aí aprendi, cara, aprendi assim, na sorte, sozinho. Então quando eu já falava desde de moleque, sabe? Então quando eu cheguei lá foi só questão mesmo de treinar a audição. Tá, eu gostava muito de música, então eu gosto muito de música, então sempre ouvia, mas é diferente, né? Então, quando eu cheguei lá, assim, as 2 primeiras semanas, às vezes era meio difícil entender alguma coisinha ou outra, mas quando tu já tem um pouco de conhecimento da língua, tu vai pegando fácil, vai se acostumando também com as pessoas, né, que falam. E aí eu peguei a audição, algumas palavras, por eu só ter estudado leitura, eu não estudava falar, não falava com ninguém, né? Então, algumas palavras eu falava errado, alguma coisa, e aí isso eu fui corrigindo, porque tu tá lá, tu vai aprendendo, ouve o cara falar, assim, corrige, né? E aí foi, cara, mas eu não tive dificuldades justamente porque eu já sabia o inglês, né? Foi diferente daqui, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada de chinês. E na China é um país que não fala inglês, cara. Poucas, poucas pessoas falam. É menos que o Brasil, eu diria. Então aí foi um baque diferente. E no processo aí de falar, eu tenho a minha noção da minha realidade, né? Mas o quão diferente é o teu relacionamento com os teus alunos e com o povo local aí, quando tu fala a língua deles. Cara, eles ficam surpresos, né? Porque sabe que não imagina, né? Com um estrangeiro vai falar chinês, né, cara? Assim, eu também não falo 100% não sou fluente, tô muito longe disso, viu? Eu falo ali, talvez, o nível survival, sobrevivência ali, um pouquinho mais. É que assim, o chinês não é. Parece que é um bicho de sete cabeças, mas ele não é um bicho de sete cabeças, essa língua, né? O que dificulta ela é que a leitura é muito A difícil, você não consegue caracteres ler por dela, causa do caractere, você não sabe, não sei que sabe o som do caractere, né? Então, hoje em dia já sei um pouco mais, mas talvez eu saiba uns 100 caracteres, 200 talvez, o que é bem pouco. Para você ser fluente aqui, tu precisa de pelo menos saber 2.000, cara. Se souber uns 2.000 caracteres ali, é que é o que você usa no dia a dia, mais ou menos. Aí você fica fluente. Então, mas eles ficam surpresos, cara. Muitas vezes tu fala, o cara entende, mas o cara fica, será que esse cara tá falando chinês? Então é engraçado, cara. Essa parte é muito engraçada. E o chinês, ele é a grande maioria, cara, eles gostam bastante de estrangeiros, são um pouco assim como os brasileiros, né? Não tem, obviamente, o mesmo calor, mas
são bem receptivos, cara, te ajudam. Eu não posso reclamar, só encontrei gente boa aqui. Eu brinco aqui que, na minha percepção, o chinês ele é o brasileiro da Ásia, assim, porque Cara, onde eu pois é. moro vai muito chinês, né? E lá, como tem muito turista, tem muita gente de vários países, assim, os asiáticos, quando tem de olho puxado, a gente quer saber de onde é, se é mais contido é japonês. Se tem uma alegriazinha, pode ser um coreano. Agora, se é esparro, gritão, um monte de gente junto, só falta o pagode para dizer que é brasileiro, né? Mas É, é chinês. é engraçado porque, pô, no Brasil eu vou te falar que eu não me lembro de ter visto chinês. Eu acho que a comunidade, talvez tenha uma. Eu sei que São Paulo tem uma comunidade grande, mas eles são mais fechados, né? Então, eu acho que o chinês, quando ele sai da China, ele é mais fechado, eles se fecham, assim. Mas aqui não, aqui é diferente, né? Aqui os caras estão em casa, eu sei que veio de fora. Então, tenho vários amigos chineses aqui, pô, nota 1000, não tem o que reclamar, né? Mas Como é é que diferente. é na tua chegada aí, né, na adaptação, a questão de alimentação? O pessoal muito me pergunta da Indonésia, a questão de alimento, eu falo, cara, eu vivo lá, então dentro da nossa casa a comida é brasileira, o tempero a gente faz do nosso jeito e tal. Mas na chegada, e tu chegando sozinho assim, um período tem que ir para restaurante, tem que ir se adaptando, sabendo onde comprar. Como é que foi esse início teu? Cara, pô, eu lembro que eu cheguei de noite, daí os caras me buscaram no aeroporto, depois me deixaram no hotel onde eu morava, e, e aí na primeira noite não comi nada, só fui e comi tinha uma conveniência embaixo assim, aí achei um salgadinho lá, eu comi. Aí no outro dia eu fui almoçar e eu lembro, eu lembro disso aí, cara. Eu cheguei no restaurante, primeiro que eu entrei, não sabia nem falar ni hao, cara. Aí eu peguei o menu, cara, não conseguia ler nada. Eu não tinha foto, falei, meu Deus, que fome, o que que eu vou fazer? Aí eu falei, vai na sorte, cara, vou dar esse aqui. Aí me chegou, cara, um noodles, um miojo, um macarrão roxo, cara. Falei, que diabo é isso? Eu sou meio chato às vezes pra comer, né? Aí eu falei, não, cara, não vou comer isso nem ferrando. Aí eu paguei, nem mexi, cara. Fui embora, até procurei, aí eu achei um restaurantezinho perto que tinha umas fotos, sabe? Aí com a foto, só aqui, ó. Esse aqui. Aí foi no melhor. Daí teve um tempo, né? Como você falou, até você aprender onde comprar, onde que tem, onde que não tem. O que me ajudou muito também foi quando eu cheguei, como é que foi que eu entrei? Ah, esse meu amigo, esse cara que eu entrei no lugar dele, esse brasileiro, ele me colocou num grupo de WeChat que era de brasileiros. Aí foi a salvação, porque daí eu perguntava, preciso disso, é aqui. Pô, isso, é aqui, isso. Aí que você vai conhecendo. Aí depois fica fácil. Hoje em dia eu já sei tudo, já sei onde vai, onde ir, onde não ir. Mas no começo é desesperador. Se você não tem nenhum acesso a um grupo desse, cara, tá morto. É isso que eu ia te perguntar, se tinha esse grupo aí, porque quando eu morei no Timor-Leste, e na Indonésia acontece também, tipo, mas mais no Timor-Leste, que era um país muito pequeno, às vezes o pessoal, queijo caro pra caramba, não sei o que, daí promoção de Cara, queijo em tal lugar, o brasileiro já voltava ali, ó, tem promoção em tal mercado, já reunia todos os brasileiros comprando, porque é, então tem muito disso também, né, o brasileiro ele tem essa ajuda daí, né, nessa questão, assim, é, tem, cara, tem. Foi o que salvou mesmo no começo. e na parte do futebol agora mais específico, tu comentou, né, da questão de pouco tempo com eles, não é o futebol principal, as brincadeiras de rua devem ser diferentes da nossa aqui do Brasil, as crianças chegam com percepções diferentes para ti, não que sejam piores ou melhores, mas essa percepção deles, corporal, entendimento, temporal, tudo é bem diferente. Como é que como é que foi para ti assim nos primeiros? Agora já está mais adaptado, acaba sendo mais, tem que fazer uma nova adaptação quando volta para o Brasil, porque o processo já vai mudando, a nossa mente vai mudando no processo também como treinadores, né? Mas na tua chegada, como é que tu percebia assim aquilo que tu
pensava em colocar em prática no campo e como eles recebiam aquilo foi automático e isso levou tempo? Como é que fala um pouquinho dessa adaptação aí daquilo que tu pensava em botar em prática e de como vinha a resposta do que tu botavas? Então, para você ter uma ideia, né? Eu, durante a faculdade, treinei o time feminino de futsal, né? Quando eu trabalhei em Alphaville, a gente trabalhava com as crianças do residencial e tem uma Olimpíadas que acontece em Alphaville, que vai todos os residenciais, então, assim, o nível é bacana, é legal, sabe? Então, sempre tava ali, tá? Não eram meninos elite como elite de um clube, pô, mas era um nível legal, sabe? E então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que era para camp, imagina, cara, o nível já caiu, boom. Eu falei, meu Deus. Mas a Tetra te prepara para isso, né? Então, tu vai tranquilo. E eu falei, rapaz, e quando eu cheguei na China, o nível caiu mais ainda, pum. Eu falei, nossa senhora, como é que vai ser? E é como você falou, por exemplo, eu chegava lá, vou te dar vários exemplos, cara. Chegava no treino, algo assim, pelo menos no Brasil, inimaginável. Um menino com a caneleira pra fora do meião. Eu falava, ué, mas uns tipo, pai não sabe, cara. Nunca vi um jogo. Não saiu, fala, não, aí tinha que ensinar, cara. Meião é pra dentro. Tal, chega pra jogar de Crocs e calça jeans. Eu falava, não, que é isso? Falei, ó, não dá, não tem condição, cara. Não pode vir jogar de Crocs, não pode vir jogar de calça jeans. Então, são coisas que levam tempo, cara. Parece um absurdo, assim, mas acontece, sabe? Ainda mais nessa primeira academia que eu peguei, o nível era bem baixo. Bem, bem, bem baixo. Na Power Lions, não, já são os meninos bons, cara. É muito diferente, entendeu? Mas nesse começo, nesses primeiros 3 anos aqui, era engraçado, cara, porque acontecia cada coisa. Então, eu lembro até hoje, cara, quando eu preparei a primeira sessão de treino, né? Eu falei, pô, quero fazer uma avaliação dos meninos e tal. Eu falei, nossa, esquece tudo, que isso aqui não tem que fazer nada. E aí, cara, pô, parte coordenativa, cara, é muito baixa. O menino não sabe, não tem os movimentos, sabe? Porque nunca jogou, óbvio que não vai ter, né? Não é culpa do menino. E aí, tem que focar nesse tipo de coisa, ensinar método de corrida, parte coordenativa, ensinar a driblar a bola, coisa que no Brasil já não fazia, cara. Não tinha que ensinar o menino a driblar a bola. Já dá a bola para ele, ele já sai driblando, ele já sabe, meu, já sabe que ele pode usar parte de fora, parte de dentro, pé de pé. Aqui não, cara. Aqui tu tem que ir do Aqui, começo, ó. no Brasil, tu Driblar. tem que mandar passar, né? Porque senão não passa, É, sai driblando todo mundo. pô, aqui você tem que ficar atento, o moleque chutando de dedo. Fala, não, cara, não é. Então, assim, é construir, cimentar lá da base mesmo, sabe? Mas é legal também, porque, assim, óbvio, né? É óbvio que o menino que não sabe nada, você vê a evolução dele muito rápido. Então, é algo que dá para você, mesmo que subjetivamente, dá para você ver a evolução. E isso é uma parada, assim, que eu acho um absurdo, eu gosto muito. Né? Porque quando o moleque já é bom, ele evolui um pouquinho, difícil medir, né? Uhum. Mas a criançada, assim, principalmente os mais novos, cara, quando tu pega ali 6 anos, 5 anos, 7 anos, é muito. Um ou outro, assim, já é mais ligeiro, mas a minoria, cara, a maioria, desculpa, a maioria, você tem que fazer um trabalho de toda construção, né? Desde movimento corporal, espaço, noção de espaço, né? É um processo longo. Outra pergunta, assim, que é algo que é bem... A minha realidade é bem diferente do Brasil. Como é que é para vocês aí a relação aluno-professor? Você fala como assim no. Ou como é que é, por exemplo, aqui, a gente às vezes passa no Brasil, por exemplo, tu perde 5, 10 minutos mandando os guris ficar quietos para prestar atenção, ou os guris chegam, saem do campo, tu nem viu que foram embora, tem que ver se o pai pegou ou Ah, não. Esse tipo de cara, relação. tem os mais novos, sim, tem. É igual, cara. É porque tem outra coisa também, né? O difícil.
tenho certeza que também acontece no Brasil, mas talvez com uma menor frequência. Isso acontece geralmente dos meninos mais novos, 6 anos ali, 5, talvez até 7 um pouco. Às vezes chega alguns meninos para treinar, porque a gente faz os camps também, né? E a gente também tem os treinos normais por seasons que a gente faz. E às vezes tá um moleque ali que ele nem quer estar ali, cara, sabe? É mais difícil acontecer isso no Brasil, eu acho. Mas aqui às vezes acontece. E aí você fala, pô, mas ele nem gosta, talvez é o pai que quer que ele faça, sabe? Então, aí você tem um pouquinho mais de trabalho. Mas isso me acontecia mais na primeira academia, na Power Lions, porque a gente já é uma academia de elite, já é academia visando competição e tal, tem menos, ainda um ou outro, mas tem menos meninos que chegam ali, mesmo porque por o nosso nível ser um pouco mais alto, se o menino já chegar muito cruzão, ele já vai destoar, ele já quebra o treino, o pai já vê, né? Pô, aqui não dá. Dá para uma outra, depois volta. Então, ou a gente procura abrir uma classe que é bem iniciação, se der para fazer, ou às vezes a gente abre um personal, pega um menino para fazer ali, para deixar ele pelo menos um pouquinho melhor para poder integrar lá. E então cara, tem isso, mas os meninos são a grande maioria, cara, educados, né? Não tem aquela malandragem às vezes que os moleques do Brasil já tem, né, cara? Aqui não, aqui são mais um pouco mais tímidos assim, né? Mas sempre às vezes um ou outro tem as brigas, normal, né? Criança não tem jeito. Mas eu acho que fora essa, eu acho que os meninos aqui, fazendo um overview, eles têm menos malícia que os brasileiros e eu acho que eles têm assim, não diria que eles são mais educados, não são mais educados assim. Eu acho que às vezes esse fato deles serem mais contidos, talvez façam com que eles tenham talvez não é que não sei explicar, não é uma boa educação, mas fiquem mais quietos, sejam mais fechados, tímidos, aí você acaba que não tem problema com o menino, entendeu? Mas sim, sempre tem um ou outro ali que é mais capetinha. E para a gente encerrar a relação com pais e treinadores. No Cara, é Brasil, estamos legal, vivendo um cara. tempo difícil, hein, cara? De briga de pai na arquibancada, Tava pai vendo, cara, brigando com o me treinador que não preocupava. botou o menino. Como é que é aí essa relação? Cara, principalmente nos times de elite, tem alguns pais aí que ficam chateados se não põe, mas assim, geralmente não vem falar muito com a gente. Geralmente eles fazem, eles vão para outro time, vão para outra equipe, mas a gente não se importa muito, porque, pô, tu quer sair, sai. A gente ainda é uma das academias que todo mundo joga, né? Às vezes, obviamente, um mais, um menos, mas a gente nunca deixa de colocar ninguém. Então, a gente não tem. Sabe que não tá faltando com consideração com ninguém, sabe? Então, a gente tá, quando você está tranquilo, não tá satisfeito, quer sair, aí não posso fazer nada. Mas, assim, em geral, os pais são legais, cara. São bem legais. A gente tem, como é que fala? Amizade com os pais, eles conversam, a gente tem no chat, às vezes eles pedem algumas instruções, ou conversa, manda mensagem, a menina não vai treinar, manda mensagem, ou manda recado, foto, é bem legal isso, cara. Eu acho que eles são uma relação bem saudável. E a gente tem um ou outro, eu acho que aí, nesse caso, também menos que o Brasil, aqueles pais que. Acontece aqui, pais que querem ficar conversando com o menino durante treino, durante jogo, e a gente já corta a asa, né? Já chega e fala, ó, já fala antes, ó, já senta lá, ninguém aqui vai falar um A, deixa o menino jogar. Já para evitar, porque pô, acho que isso é uma das piores coisas que tem, é o pai ali na cabeça do moleque. Deus me livre, isso aí me dá uma raiva. Se acontece, se é no treino, eu já saco o moleque. Falo, ó, ou você vai respeitar ele, ou ele não vai jogar. Você vai ficar na orelha dele. E aí o pai percebe, né? E aqui a gente tem uma coisa, né? O chinês não gosta muito de. Tem vergonha se você dá uma dura nele, assim, alguma coisa, né? Mas se precisar, eu dou aí na frente de todo mundo ainda. Aí Ele eles já nem corre o já risco. acolhe, nem corre risco, ele já acolhe.
Mas a gente não tem muito problema com isso não, cara, graças a Deus. Não. Eu particularmente, nunca tive problema com isso aí, aqui. Ô Vini, para a gente encerrar, eu sempre peço para quem está falando com a gente aqui que dê alguma dica aí para pais, para jogadores, mas contigo eu vou fazer diferente. Como tu está numa realidade diferente, eu queria que tu desse uma dica aí, como alguém que o caminho já foi bem longe, né? Dentro dessa área assim, de treinador, para aqueles que estão vendo aí o nosso papo e tem um desejo de trabalhar, e assim, a gente sabe que o funil ele é muito apertado, né, cara? É difícil, às vezes, todo mundo gostaria de estar treinando um Palmeiras, um Corinthians, um Internacional, mas a gente sabe que essa realidade, ela para muitos, ela é quase que impossível você chegar até lá, ou às vezes você tem que fazer um caminho diferente e bem longe para depois retornar e chegar nesse. Mas existe uma gama aí de oportunidades também que estão dispostas e que muitas vezes não são comentadas, né? Tu comentou aí duas áreas diferentes, por exemplo, que tu fez nos Estados Unidos e aí na China. Então, o que tu falaria para alguém aí que está desejando trilhar esse caminho, assim, daquilo que tu, de repente, até quebrou a cara no caminho, que poderia ter feito diferente, por exemplo, mas que essas pessoas podem estar antenadas a isso para poder trilhar os próprios caminhos também, né? Uhum. Cara, tem duas coisas assim que para mim eu acho primordial, né? Primeiro, tu tem que saber onde tu quer chegar. Bom, eu tenho meu objetivo claro, eu quero chegar na elite um dia. Só que para isso tu precisa ter tua estratégia. E eu, depois de sempre pensar, de muito pensar, eu percebi. Por exemplo, se você for ver minha história, foi em centros onde o futebol não é o esporte número um, e centros que têm déficit, têm necessidade de pessoas com conhecimento, né? China, Estados Unidos. E então, assim, são lugares que nossa profissão, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é mais bem vista, por exemplo, não é que é mais bem vista, a gente tem algumas oportunidades maiores aqui do que, por exemplo, no Brasil, que tem todo mundo praticamente trabalha com futebol, né? Como você falou, o funil é muito apertado, aqui é um pouco melhor. Então, assim, eu acho que eu diria, cara, quem quer trabalhar com futebol, quem quer chegar na elite, só vai chegar se tiver a parte financeira estável, cara. Muito cara bom fica pelo caminho porque pô, o cara de repente casa, tem filho, e como é que ele vai trabalhar para ganhar R$ 1.000, R$ 2.000, entendeu? E a gente vai ter que passar por isso em dois momentos, quando a gente vai precisar porque assim, tu precisa ter uma experiência, né? Por exemplo, eu estou num nível de academia aqui, né? Para eu galgar um salto maior, eu não vou sair daqui e ir para o Bayern de Munique, nunca. Você vai dando Só que eu vou ter que me sujeitar a ganhar 2, 1, né? Porque eu vou ter que ir para um grande centro onde o futebol é mais de excelência, enfim. Então, para eu chegar lá, eu vou ter que ter essa parte financeira, eu não vou poder depender do salário. Então, ou eu vou ter que ter um pé de meia para me manter uns 2 anos, ou se não, eu vou ter que ter alguma outra atividade que não dependa muito do meu tempo, mas que me gere uma renda, pelo menos um pouco, para que eu possa me manter, né? Então eu já falo, para quem quer trabalhar com futebol, cara, se não nasceu num berço de ouro, já começa ali, ó, fazer um pezinho de meia, porque vai ter que passar um perrenguinho ali. Eu acho que toda profissão também é assim, começa com menos para mais. Mas o futebol, porque ele começa um pouco mais tarde, né? Por exemplo, não tem poucos treinadores aí que tem 30 anos de idade, a maioria já com 40. Então, ou seja, tu já vai ter que ter vivido uma vida, né? Então, eu acho que essa parte financeira tem que estar bem planejada para te segurar, né? Até que você consiga ter uma experiência e comece a rodar no círculo de onde tu quer, da elite, né? E ter o seu objetivo ali em conta. Ah, quero... Pô, não, tem gente que, pô, quer ficar na base só. Tem gente que quer... Pô, não, queria ter uma escolinha ou um time, trabalhar num time menor, tipo um time clube empresa. Então,
objetivo e parte financeira, cara. E que é o mais difícil, porque a gente não aprende dinheiro no Brasil, né, cara? Para começar, já somos alfabetos financeiros. E então, cara, quanto mais cedo você aprender um pouquinho disso daí também vai te ajudar bastante. E aí o resto é de praxe, né? Cursos e aprendendo, estudando, línguas, tudo que vai te enriquecer e te dar oportunidade de ir para fora também, ou até mesmo que vai te ajudar dentro do Brasil, alguma coisa assim, né? Que também exige dinheiro, né? Aqui também exige. Deixa eu te falar, quando tu entrou na faculdade ali, eu acredito que China não passava na tua cabeça, né? E hoje tu tá na China. De 0 a 10, qual o teu grau de satisfação e realização dentro do futebol morando na China? Eu tô te perguntando isso porque às vezes as pessoas acham que porque o cara tá na China ou eu que tô na Indonésia, de repente não estaria feliz por causa da realidade, né? E isso não tem muito a ver, assim. Qual é o teu grau de realização e de satisfação de estar dentro do futebol, mesmo num lugar distante do teu país, assim, e de tudo que o futebol está te dando de oportunidade de estar vivendo aí? Sim, sim. Cara, eu vou dizer 10 pelo conjunto de tudo, pela vida que eu levo, pela, pela remuneração, por eu estar trabalhando com esses treinadores que são muito bons e eu aprendo com eles diariamente. Isso para mim é uma outra faculdade. Por estar numa cidade que eu amo hoje, né? E também por poder trabalhar com futebol, mesmo que não é o meu objetivo final ainda. Eu sei que, mas é um processo que eu tenho que passar. Então, dentro da onde eu estou, para onde eu quero chegar, eu vejo um caminho e hoje eu tenho que estar nesse caminho, né? Se você me falasse, quer estar no Real Madrid hoje? Quero. Não sei que não posso. E talvez também nem teria condições de conhecimento para estar no Real Madrid, né? Óbvio. Então, eu acho que eu tô hoje aqui, eu acho que eu trabalhando com o que eu tô com o futebol que eu tô trabalhando aqui, eu acho que talvez eu esteja melhor do que se estivesse no Brasil, cara. Porque eu não sei se eu teria tanto networking o suficiente para estar num time profissional que seja, não importa se de elite ou não. Então, eu tô muito satisfeito, cara. 10, eu diria 10. Ah, legal. É importante falar isso, assim, porque ainda a gente não tem essas informações, isso é um negócio que a mídia não mostra e que as pessoas às vezes não têm noção dessa realidade, né? Que você pode ter Sim, uma sim. vida legal e realizações mesmo longe do Brasil. Que o Brasil não Sim. é mais, tu que tá aí na Ásia, o Brasil já não é mais o país do futebol, né? Porque onde tu vai, o futebol ele gera multidões em todos os lugares do mundo que tu for, tu vai ter isso. Alguns com mais paixão, outros com menos, mas hoje já, mesmo aí que não é o principal futebol, eu conheço vários que foram para aí jogar até como atletas profissionais e que contam da paixão dos torcedores e da gurizada que vai para as escolas. Então, não é só no Brasil para a gente se realizar com isso, né? Não, definitivamente não, cara. Mas eu acho que a gente tem essa prerrogativa, essa vantagem de ser brasileiro, cara, porque apesar do Brasil hoje ainda, talvez, bom, eu acho, não gosto muito de falar isso, mas talvez, se não somos os melhores, pelo menos nós estamos ali, não mais igual antes, que a gente era disparado, né? A gente tinha muita vantagem. Hoje a gente já não tem mais essa A vantagem, gente né? faz A parte gente de um está no bloco agora, né? faz parte do mesmo, todo mundo ali, né? Mas a gente ainda carrega esse nome, cara, que ele é muito forte, cara. Nossa Senhora. Você fala, ele abre portas, assim. Então eu não poderia me sentir mais abençoado por ser brasileiro, né? Porque realmente é de ver, cara, quando tu fala. E outra, por como que a gente aqui tem muita gente que trabalha com futebol que inclusive não são brasileiros, né? Aqui tem ucraniano, tem muito sérvio,
muito o colombiano, enfim. E você percebe o respeito dos caras, não tem como. Pesa demais, esse nome pesa demais. Então, assim, essa parte é bem legal de vivenciar. Vini, eu queria te agradecer aí. Eu sei que tá numa correria e fuso horário dificulta bastante a gente ter gravado aí, mas obrigado por ter dedicado esse tempo aí para estar conversando com a gente, contando mais uma história de caminhos diferentes que o futebol oferece para a gente, né? Eu acho que é bem interessante até para aqueles que estão estudando aí, estão lá no começo, como a gente foi, universidade, com vários sonhos na cabeça, assim, às vezes não sabe como trilhar. Eu acho que é mais uma perspectiva para quem está trilhando, assim, até uma esperança a mais, né? Aumenta o leque e isso anima quem está trilhando esse caminho. Então, obrigado, cara, por esse tempo aí, muito legal conhecer um pouquinho mais da tua história também, né? Saber que tem brasileiros tão longe fazendo diferença também, aquilo que tu falou, né? Quando tu tá num lugar que tem uma necessidade disso, você acaba também se sentindo privilegiado de poder contribuir, né, em algo Sim, dentro sim. de um lugar. Então, obrigado mesmo por esse tempo aí, cara. Que isso, cara. Obrigado você aí, foi muito bom, cara. Feliz de fazer parte. Realmente deu certo aí da gente conversar e deu precisando, tamo aí, sempre aí, disposto a ajudar, cara. Daqui a pouco eu tô aí pela Ásia também, então a gente vai estar num fuso melhor, a gente pode marcar outros bate-papo aí para falar de futebol também, falar de formação. Acho que a gente precisa ter um canal que dê essas oportunidades para as pessoas conhecerem Sim, também, que ainda é muito restrito, né? sim, E, sim. e com certeza a gente vai poder falar. O Vitor tá me devendo aí, vai gravar comigo também. Então a Já já gente ele grava com você aí. a gente vai ter bastante tempo. Você que está vendo esse bate-papo também se inscreve no canal, me ajuda, porque essas histórias elas são importantes, mas elas precisam chegar a outras pessoas também. Então compartilha, curte, porque a ideia do nosso canal realmente é contribuir na formação, tanto dos atletas, para ver história de atletas que percorreram caminhos diferentes, treinadores que estão aí no meio do futebol. Então nos ajuda nisso aí, que com certeza a história do Vini é mais uma de tantas que podem ser referência para outros. Obrigado aí, até o próximo vídeo. Continue ligado com a gente aí. Abraço. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.